Essa semana acaba. Nossa, já tem 10 pessoas esperando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Valéria. Vocês me desculpam o atrasinho. Alguns minutos atrasada. Desculpa não, sou má. Cruz, Raquel. Ai. Morrer amiga, credo. Bom dia, Tati. Bom dia. Eu só tenho um público feminino de câmera aberta. Tá vendo? As parceiras. Vou provocar para ver se o Mauro abre a câmera. Eu vou abrir, peraí. Ah, Só vou tomar meu café ali, rapidão. já que você é o único homem que aparece nessa live, toda vez. Depois aparece uns gatos pingados mais tarde, mas sempre no comecinho é só você. Mas tem algumas pessoas que nunca abriram câmera, que se por acaso me ver na rua me cumprimentar, eu vou ficar assim, com cara de pateta, porque você é minha professora, eu vou falar, ah, sou, porque nunca vi, nunca abriu a câmera, né? A Luzia, eu sei quem é porque ela tinha um cabelo colorido, não sei se ainda tá colorido, tá, Luzia? Cadê ela no chat? Tá, não? Pronto, então não te conheço mais, não. Era cor de rosa, não era? Agora tá que cor? Pode informar, por favor? Tá quase um castanho. A gente tem que tentar entender. Bom, meus amores, já tem alguns minutinhos que a gente entrou, já tem 14 pessoas, então a gente vai começar. Não vamos perder tempo, não, para a gente já entrar no nosso último conteúdo. Infelizmente, esse conteúdo é um conteúdo pesado e ele veio calhar justamente com uma situação que eu estou vivendo que não é legal de falar nesse assunto, sabe? Então, eu vou pedir compreensão de vocês em duas situações. Primeiro, eu vou tentar dar uma aula bem racional. Não vou colocar muita emoção na minha aula. Não sei se eu consigo fazer isso também, não. Vou tentar. Segundo, se eu desmontar e falar, gente, em pé, aí vocês leiam um capítulo e façam a prova. Porque... Obrigada, Carla. Eu sei que você está orando por mim. Bom dia, professora. Bom dia, Keila. Tudo bem? Bom dia. Quem falou aí com você? A Bianca, na aulinha dela. Então, tá. Então, como eu disse para vocês, o capítulo, esse livro, ele é interessante porque ele vem falando do começo da vida, da geração de um bebê, aí fala do pré-natal, depois fala do bebezinho, da criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, que foi nos últimos capítulos que a gente conversou semana passada, e aí a vida termina. Então, esse capítulo fala de morte e fala de algumas questões que a gente tem que saber lidar relacionada com morte. Mas no finalzinho do capítulo, tem um pedaço bem bonito, vocês vão gostar. Porque a gente tem que tirar uma lição para tudo que acontece, para todas as fases da vida, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que o livro fala é que morte
é um fato biológico, todo mundo um dia morre, mas é muito interessante a diferença cultural, social, histórica, religiosa. Não sei se vocês já viram algum filme, é muito comum filmes americanos, os velórios são tão diferentes dos nossos, eles reúnem, bebem, comem, faz quase uma festa, é uma resenha, não é? Os velórios deles, assim, tão esquisito. A gente não vê quase ninguém chorando, todo mundo conversando, comendo. Então, a gente já percebe aí um exemplo da diferença que existe entre como lidar com a morte em culturas diferentes. Outras culturas, eu já vi um velório, um funeral africano, que eles gritam tanto, bate palma e grita. Você pensa assim, nossa, é uma festa muito animada ali. E é um cortejo de funeral. Eles estão carregando o caixão. Aquele meme que tem 6 africanos carregando um caixão e aí puseram música porque eles ficam dançando, é daquele jeito mesmo. Eles pegaram a figura para transformar no meme, mas entrou com a conversa boa. Bem-vindo, Bernardo. A gente está conversando sobre morte. Você gosta de falar sobre isso? Você foi irônico, né? Pai, assim. Ah, ele gosta. Uhum, então tá. Então eu vou de agora, gente, eu vou compartilhar a tela com o Bernardo e ele que vai dar aula, porque eu não gosto, não. Fica à vontade, pode dar. Ah, bom, então tá, mudou de ideia rapidão. Tava brincando. Verdade, Raquel. Eles têm até um desenho que fala sobre essas festas que no México tem sobre a morte. Como chama o desenho? Viva, a vida é uma festa? Não é? Acho que é. Todo mundo fantasia de caveirinha. É tipo viva, a vida é uma festa. É isso mesmo, Marcelo. Então, esses exemplos que eu estou dando é para a gente perceber que culturalmente as pessoas lidam de maneira diferente com o assunto morte. Religiosamente também. Algumas religiões creem que existe céu e inferno, outra religião crê que tem um outro estágio, outra religião crê na reencarnação. Então, tem algumas pessoas que são totalmente céticas, que acham assim que acabou, não tem a cética, não tem mais nada, acabou a vida, acabou tudo. Então, depende muito da religião, da cultura, como que as pessoas conseguem ou como que as pessoas lidam com a morte. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. A outra coisa é que existe uma parte de pessoas, para mim são loucas, que estudam sobre a morte, né? Pensa que coisa mais macabra a pessoa querer fazer um estudo sobre a morte. Esse estudo sobre a morte e os tipos de morrer chama tanatologia. Então, tem pessoas que fazem estudos na área da tanatologia, que fala sobre essa questão de morte, tipos de morte, prolongamento da vida e etc. As coisas que a gente vai conversar muito aqui hoje. E o próximo pedacinho do livro aqui vai falar sobre doentes terminais. Como que eles precisam ser tratados com dignidade. Que quanto maior a qualidade de vida a gente puder dar para as pessoas que estão passando por esse finzinho, ou com dor, ou com incerteza, ou com medo, a gente tem que dar um acompanhamento, um suporte de qualidade de vida. E aí fizeram uma pesquisa, um estudo com alguns pacientes recém-diagnosticados com câncer de pulmão, e perguntaram para eles a respeito de... fizeram uma entrevista, na verdade, com eles. E eles chegaram à conclusão de que os pacientes relataram que quando eles são vistos como seres humanos, quando eles são tratados com dignidade,
quando eles são tratados com estima, né, com carinho, com cuidado, é mais provável que a dignidade deles de fato seja mantida. É mais acolhedor, é mais positivo. Então, é muito bonito quando a gente vê uma enfermeira ou um médico que trata a pessoa que está doente com carinho, porque, inclusive, isso é tratamento humanizado, né? Geralmente, na disciplina de ser psicólogo, a gente fala sobre isso. O tratamento humanizado é muito importante. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Pronto. Bom, existem algumas mudanças cognitivas, além de físicas também, próximos da morte. Algumas pessoas que sobreviveram, que passaram por uma experiência muito próxima da morte e sobreviveram, elas têm algumas experiências para contar. É muito comum uma pessoa falar que viu uma luz, que tinha um túnel e ela viu uma luz. Então, as pessoas acham que estava morrendo e viu a luz, e elas tomaram a decisão de não ir na direção da luz e voltaram e sobreviveram. E, na verdade, existe uma explicação biológica para essa experiência. Quando o cérebro falta oxigênio, ele tem uma imagem tubular, ele tem uma imagem que realmente vai parecer que está dentro de um túnel. E por causa dessas alterações que acontecem no cérebro, há uma alteração específica no córtex visual. Então, a impressão que a pessoa tem é que ela está mesmo num túnel e que ela está vendo uma luz. Isso, gente, não foi de fato uma experiência próxima da morte, foi uma ausência de... Bom, pode ser que a pessoa tenha tido um coma, pode ser que a pessoa tenha tido realmente uma experiência próxima da morte, mas não é como ela relata. Deu para entender? Deu? Então tá. Tem até a figurinha aí, na página 639, da luzinha redondinha assim, porque é a impressão que as pessoas têm de quando elas estão próximas da morte, elas veem essa luz. Existem dois processos que nós temos que conversar aqui hoje. Um tem 5 passos ou 5 estágios e o outro tem 3. Vocês não devem confundir esses dois processos. Às vezes as pessoas confundem. Primeiro processo que a gente vai falar é quando a pessoa tem que confrontar a morte. Ou seja, quando ela recebe a notícia de que ela está com uma doença séria, ela tem que confrontar a morte. Não somente a pessoa, o paciente passa por isso, mas a família também. Quais são e depois o outro processo que eu vou falar é o processo de elaboração do luto. Então, esse de paciente terminal ou de paciente doente, quando ele recebe a notícia de que ele está doente, quais são os 5 estágios que a pessoa enfrenta com relação à própria morte? Primeira coisa, a negação. Não, isso é um engano, não tem nada disso. Não acredito. Pode fazer outro exame. A pessoa nega para si mesma, nega para as outras pessoas, todo mundo já sabe do diagnóstico, a pessoa fala não tem nada disso não, é conversa dos médicos. Então, o primeiro estágio é o estágio da negação. O segundo estágio é o estágio da raiva. Por que eu? Por que essa pessoa que eu amo? Tanta gente ruim, esses bolsonaristas presentes que me perdoem, por que não foi dar essa doença no Bolsonaro? Foi dar essa doença na minha mãe, sabe? Eu tenho que brincar para poder eu conseguir dar aula. Então, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e essa pessoa é tão boa, por quê? Então, o processo da raiva. A pessoa fica com raiva disso, fica agressiva, fica irritada, fica brava. É o processo, um estágio de enfrentamento também. Terceiro estágio, é o estágio da barganha. O que é barganha? Troca. Deus, espera só um pouquinho, me dá só mais tantos meses de vida, porque eu quero ver minha filha casar, quero ver meu filho formar, me dá
é uma barganha. Ou se não a pessoa falar, me cura disso, eu nunca mais vou pedir mais nada, se o senhor fizer isso, né? Ou se não, em alguns casos as pessoas fazem promessa, né? Se eu receber essa graça, eu vou deixar de... E ela propõe-se um sacrifício. Cada um dentro da sua individualidade, dentro do seu controle de vida. Alguns deixam de comer chocolate, outras, eu já vi uma pessoa... quando eu contei para vocês a história do meu Pedro, né? Eu contei para essa turma? Só para quem é do segundo. Quem é do primeiro não sabe a história do Pedro? Raquel? Não. Eu sou do segundo, não tô lembrada da história do Pedro, não, Gente, professora. lascou. Do meu filho, que teve meningite, ficou na UTI, lembra não? Você faltou essa aula? Eu acho que eu lembro. Sim, eu lembro que alguém te falou que vocês fizeram de errado. Foi. Foi isso? Aham. Então eu lembro sim. Então, a avó do Pedro, a mãe do pai dele, falou que se ele fosse curado, ela nunca mais ia usar brinco. E realmente ela nunca mais usou. Então, cada pessoa usa uma questão pessoal, e isso chama barganha. É como se ela pudesse ter algum poder, algum controle diante daquela circunstância para tentar tomar alguma providência, certo? Então, olha só, negação, raiva, barganha. Quarto estágio, depressão. A pessoa pode começar a entregar os pontos, pode não achar que não vai ter jeito, que não vai conseguir a cura, que está difícil. Então, o estágio da depressão. E o último estágio, a aceitação. É quando uma pessoa até brinca a respeito da própria doença, a pessoa tem uma aceitação de enfrentamento com o aspecto do fim da vida. Então, olha só, 5 estágios da relação de uma pessoa, de um paciente terminal ou de um parente de pessoas que está em doença terminal com a morte. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Certo? Professora, Oi. esses 5 estágios, eles se aplicam somente a essa característica. No caso, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, que está de cara com a morte, digamos assim. Ou ela pode se aplicar a situações que são determinantes, como, por exemplo, um acidente que leva uma pessoa a uma paralisia, ser tetraplégico ou paraplégico, alguma coisa assim. Porque, na verdade, se a gente for pensar, é um luto também, né, Valéria? Perder as pernas, perder a possibilidade de andar, é um luto. A pessoa vai ter que elaborar o luto de não caminhar mais. Então, sim, se for pensar por esse sentido, por esse lado, faz sentido a sua pergunta, tá? E aí? Oi. Aí isso também vai aplicar ao processo de luto das pessoas, né? Dos familiares, que eles também passam por esse processo de ficar com raiva, de não entender, de ficarem tristes. Eu não entendi direito, Amanda. Você tá falando tão baixinho. Aí. Pronto, melhorou. É que meu negócio do fone estava muito embaixo. Mas isso também funciona, também se aplica aos parentes, né? Que eles também passam por todo esse processo de barganhar. Sim, exatamente. Tanto do paciente quanto da família do paciente. Das pessoas próximas. Às vezes tem um amigo que nem é parente, mas é como se fosse um irmão, né? Então ele também passa por esse processo. A Fernanda perguntou se esses estágios sempre são apresentados nessa ordem. Então, não existe tanto para esse processo quanto para o processo do luto, a ordem oscila, Fernanda. Pode ser que a pessoa tenha a raiva primeiro e depois a negação. Pode ser que ela já chegou lá na aceitação e volta na barganha. Isso oscila, não é uma regra absoluta e rígida de processo, tá? Pode ser que sim, que exista uma ordem diferente, tá bom?
Bom, e aí para a gente falar agora do modelo clássico de elaboração do luto. Primeiro a gente tem que entender o que é luto e o que é perda. Perda. Perder alguém, a morte de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida. E o processo de adaptação para essa ausência se chama perda. É um vazio, é um buraco. E a pessoa tem que começar a lidar com esse vazio, com esse buraco. Luto. O luto é a resposta emocional que as pessoas vivenciam nos primeiros estágios da perda. Bem no início da perda, as pessoas enfrentam um processo emocional chamado luto. E aí existe uma palavra, uma frase nem palavra, sumiu a palavra, oh meu Deus, para sempre Alice. Expressão. Existe uma expressão que se chama elaboração do luto. É uma expressão da psicologia. Pessoas que estudam psicologia, psicólogos, é muito comum a gente falar sobre isso, sobre elaboração do luto. E como eu acabei de exemplificar para a Valéria, nem sempre o luto é só por uma pessoa que morreu. Hoje nós estamos falando disso, de uma perda de uma pessoa e a elaboração do luto para isso. Mas a gente pode aplicar a elaboração do luto para um fim de um casamento, a gente pode aplicar essa elaboração do luto para uma perda de um emprego, um empresário que vai à falência e perde tudo que ele tinha. É luto também, ele também tem que enfrentar, né? Então, a palavra luto, principalmente na psicanálise, é muito utilizada. Mas vamos falar hoje do modelo clássico de elaboração do luto, que são os estágios que a pessoa enlutada enfrenta. A pessoa enlutada passa por ele. Que segue o mesmo esquema que eu acabei de responder para a Fernanda. Tem uma sequência aqui, mas pode ter uma variação. Não, nem sempre precisa ser essa sequência do jeito que a gente vai apresentar, tá bom? Bom, diferente do outro processo que a gente falou de encarar uma doença e ter 5 estágios, esse processo de elaboração do luto tem 3 estágios, ok? Então, a diferença primeira básica é essa. Qual que é o primeiro estágio da elaboração do luto? Imediatamente a morte de alguém, a pessoa que estava ligada ao falecido, ela pode se sentir perdida, ela pode se sentir confusa, e esse estágio se chama choque e descrença. Então, cada pessoa reage diferente, mesmo quando a gente fala assim, a pessoa ficou em estado de choque. Tem gente que fica em estado de choque e fica parado, catatônico, não faz nada. Tem gente que fica em estado de choque e ela vai trabalhar como se nada tivesse acontecido, ela nega que está acontecendo algum problema, ela continua falando normal, né? Então, cada pessoa lida de uma maneira. Mas à medida que o sentimento de perda vai aumentando, aquela dormência, aquele entorpecimento inicial vai diminuindo. E aí a pessoa vai começar a dar lugar à tristeza, vai começar a dar lugar ao choro. E esse processo vai passar, esse estágio 1 vai passar. Esse primeiro estágio, ele pode durar várias semanas. Pois não, Fernanda? Esse entorpecimento é uma negação? Quando a pessoa fica meio lesada, fingindo que não aconteceu, é a negação? Uhum. É uma espécie de negação, não a negação que a gente viu do estágio lá atrás, mas negação como mecanismo de defesa. Ah, tá, joia. Tá? É o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. Eu não consigo agora... Tem gente que é assim, gente, é interessante, tem uma família grande, aí falece alguém da família, tem uns que vão chorar à beira do caixão, tem outros que vão organizar documentação, atestado de óbito, cuidar do lote no cemitério, mandar notícia para os amigos, para os conhecidos, que hora que é o funeral. Todo mundo é a mesma família. Então, cada pessoa reage de um jeito. Uns são Martas, outros são Marias. Não sei se vocês conhecem essa história bíblica, né? Então, uns vão
Sua avó foi bem assim, Amanda? Foi porque, enquanto tinha uns que não conseguiam, tinha outros que tiveram que ir no hospital, receber a notícia, voltar, falar para todo mundo, arrumar a documentação para onde seria o enterro e tudo mais. Aí eles tiveram que ser os mais fortes, ou seja, eles não puderam desmoronar naquele momento, eles tiveram que desmoronar depois, com a família deles e tudo mais. Porque a família do meu pai é muito grande, né? São, acho que quase 12 irmãos vivos. Então, tinha gente para fazer isso. Entendi. E na verdade, quando você fala essa frase, meu Deus, Luzia, vamos brigar pela herança daqui a pouco, ainda não. Só a Luzia mesmo para pôr piada numa aula dessa. Não tem lógica. Não tem lógica. Obrigada, Luzia. Você tirou uma risada de mim. O que é que eu ia comentar da frase da Amanda? Quando você fala assim, não puderam desmoronar e puderam desmoronar. Fica parecendo que a gente tem controle. Não, peraí, não vou desmoronar agora não, vou desmoronar daqui a pouquinho. Nós não temos esse controle, que ilusão é essa? Foi mais ou menos o que você quis dizer, tipo, eles ficaram entorpecidos no momento porque eles tinham que fazer muita coisa, então eles Exato, falaram, eles automaticamente eles fizeram isso, porque eles tinham muita coisa para resolver. Choque e descrença, eles agiram assim, com choque e descrença, mas chorar, desmoronar, que é a palavra que você falou, quando alguém morre, é o mais comum, inclusive é o mais aceitável socialmente, porque pensa comigo, gente, tem gente que não elabora o luto, que fica nessa aí de trabalhar a logística, de racionalizar tudo, e aí não chora no dia do velório, não chora no funeral, não chora naquela semana, não chora na outra, e vai engolindo esse choro e o tempo passa. 2 anos depois, está no escritório trabalhando e cai no choro. Todo mundo fica assim, o que aconteceu? Meu pai morreu. Mas espera aí, seu pai morreu não tem 2 anos? Não causa estranheza? Professor, igual contaram uma história pra mim. Desculpa. Igual contaram a história pra mim um dia, que eles falaram assim que uma mulher, as pessoas não deixaram ela chorar no velório da mãe dela. E ela não chorou porque não deixaram. E aí ela se sente culpada o resto da vida, porque ela não chorou, não deixaram ela chorar, não deixaram ela expressar a tristeza. Sim, absurdo. Não deixaram, muito triste. Nós vamos falar daqui a pouco sobre como agir em caso de luto, tá? Vou dar umas dicas, inclusive, para ninguém aqui chegar num velório e falar assim, oi, tá boa? A gente dá essas ratas, né? Eu já dei essa rata, quem nunca, né? Nossa, a gente fica num sem gração depois que a gente percebe a bobeira que deu, não é? Ou senão a gente falar, eu acho horroroso falar meus pêsames. Quem é que sabe o significado dessa palavra? Só o Mauro, aposto. Porque assim, você não sabe também não? Então tá. Não sei e também não falo. Assim, quando eu falo, eu fico, o que eu falei? Tipo, Pois é, pra que eu falei? Eu acho assim... Aí fica no contexto, né? Tipo falar inglês, né? Condolências, Bernardo. Se você for um advogado muito chique, de terno, chegar e falar minhas condolências, vai combinar. Mas um menino de 20 e poucos anos falar condolências, não fica fora da casinha? Fala o que vocês quiserem, gente, mas eu só tô falando assim, seja sincero. Meus sentimentos. Vim aqui para te abraçar, exatamente, Fernanda. Vim cá para abraçar. Olha, eu tô aqui com você, tá? Então, a gente vai chegar já já. O mais comum é meus sentimentos. Força não, Bernardo. Não fala força não. A pessoa tem direito de ser fraca nesse dia. Vixe. Então, vamos terminar a elaboração do luto dessa página. Na página seguinte, a gente vai falar sobre essas dicas aí de como se comportar, o que dizer e o que não dizer de maneira alguma. Bom, então, entendeu o estágio choque e descrença? A pessoa não quer aceitar, é inconsciente, tá, gente? A pessoa não planeja. De acordo com o papalha, nossa, gente, eu chamei a papalha de papaya. Eu tô ruim mesmo. Misericórdia.
Dá vontade de comer mamão. É, só se for. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, Bernardo, vou contar uma historinha pra gente rir. Você falou agora no meio da aula, bom dia, tudo bem? Uma vez eu estava conversando com um contatinho novo no WhatsApp e eu percebi que ele não era muito interessante, não, porque ele não sabia conversar, sabe? Eu já despachei para lá, já bloqueei, mas sabe por quê? Além dele escrever muito errado, isso para mim é inaceitável. No meio da conversa, a gente já tinha falado oi, tudo bem, no início da conversa, né? Aí conversou. No meio da conversa, ele me falou uma coisa nada a ver. Peguei e falei assim, a hora que ele escreveu a expressão que ele falou lá, eu falei assim, oi. Eu escrevi oi, interrogação. Acredita que ele respondeu oi, tudo bem? Eu falei, não, é muita antice para uma pessoa só, deixa eu bloquear, não dou conta. Não dou conta, que falta de paciência. Bom, voltando para o luto, a gente brinca um pouquinho e volta. A Fernanda é dessas. Eu sei, Bernarda, porque me lembrou. Então, esse primeiro estágio de não acreditar, de não querer aceitar, esse choque, assim, de a pessoa fica confusa, a pessoa fica, mas não é possível. Essa descrença, inclusive, tem algumas pessoas que ficam nesse estágio mais tempo, principalmente se elas não tiverem tido contato com o corpo. Mora longe, chegou, já tinha enterrado, não participou do funeral, fica aquela esperançazinha. Não, o povo me enganou, não, era mentira. Um dia eu vou encontrar com a pessoa de novo. Eu conheci o caso de uma senhora que perdeu o filho dela e ele morreu nos Estados Unidos. Ele estava trabalhando lá e ele sofreu um acidente de carro e ele foi carbonizado. Não sobrou nada, nem para mandar para cá corpo, nada. Ele morreu carbonizado, o carro explodiu. E essa mãe, gente, fazer um velório sem um corpo presente é desesperador. Nossa, foi uma cena horrível. Já tem mais de 30 anos e eu não me esqueço. E aí ela, depois de algum tempo que ela já estava mais fortinha, ela quis ir lá nos Estados Unidos, conhecer o lugar onde tinha acontecido o acidente, conhecer os amigos dele, a ex-namorada, para perguntar, sabe? O que aconteceu, o que foi que ele fez nos últimos dias. Parece que ela precisava de uma certeza de que ele não estava escondido, que ninguém tinha escondido ele. Isso é choque de descrença. E ela viveu isso por muito tempo, por meses. O mais natural é que dure algumas semanas. Então, vocês estão percebendo uma elaboração de luto saudável, normal, e uma elaboração de luto um pouco patológica, um pouco diferente? Pois é, tem gente que tem mais dificuldade de elaborar luto do que outras pessoas. Outro estágio. Preocupação com a memória da pessoa falecida. Tem gente, esse segundo estágio, ele pode durar de 6 meses a 2 anos. O que é isso, gente? A pessoa, tem gente que não desfaz um quarto, o quarto fica lá, as roupas ficam no guarda-roupa, os objetos da pessoa ficam pela casa. É como se a pessoa não tivesse ido embora. E quem está convivendo com essa família tem que... eu ia falar aturar, mas essa palavra é muito forte. Tem que entender que para ela faz sentido ficar falando sobre a pessoa. Então é aquela mãe que perdeu um filho e fica, aí conta da infância, conta que ele deu trabalho, conta que ele era maravilhoso, que ele era um filho maravilhoso, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Repete essas histórias todas as vezes que você encontrar com essa pessoa. Então, essa experiência, com o tempo, vai acabando. Com o tempo, a pessoa que morreu vai ser lembrada no dia do aniversário dela, no dia do aniversário de casamento, no dia do aniversário da morte. Datas específicas serão lembradas, mas isso demora um tempo. Então, aqui no livro diz que esse segundo estágio dura de 6 meses a 2 anos, tá? Então... Professora? Oi. Esses rituais que outros fazem, ou até mesmo o dia que a gente tem, né, os dias
dos que eu esqueci, mas que as pessoas vão pro Finados. cemitério. É o Dia dos Finados. Eles ajudam as pessoas nesse processo de luto, porque literalmente é um dia para você ir, chorar, lembrar e depois voltar para sua vida normalmente. É tipo um dia para você falar, eu não esqueci dessa pessoa, mas eu sei que eu tenho que viver, mas que eu posso lembrar dela. Pode fazer sentido para algumas pessoas ter esse dia específico. Tem outras pessoas que não precisam desse dia específico para ir lá no cemitério visitar o túmulo, levar uma florzinha nova, né? Limpar o túmulo. Cada pessoa reage de um jeito. Terceiro e último estágio é a resolução de fato. O que é a resolução do luto? É o estágio final, que a pessoa percebe que não adianta ela ficar enlutada, que não adianta ela ficar ancorada na vida do outro que partiu. O que é isso, Mauro? Tá chovendo aqui em casa. Tá chovendo? Mas você tá dentro de casa, não? Tô, mas tá chovendo. Então tá. Cada doido com a sua mania. Só Da pra que Carla. você sorria um pouco, Tati. Sim, Carla, ele está com um guarda-chuva aberto. O último estágio é quando a pessoa aceita que o outro partiu e ela volta a fazer as suas atividades, volta à sua vida, volta a passear, volta a ter interesse, talvez para ter um namorado ou uma namorada nova, se quem partiu, no caso, foi um cônjuge, né? Então, essa resolução é quando ainda existe a lembrança do falecido, mas a pessoa não tem mais aquele sentimento agudo de tristeza, mas fica uma saudade. É diferente. Quanto mais o tempo vai passando, o sentimento vai se transformando. Ficou claro, então? Os três... Oi, Valéria. Se a pessoa passa por um luto de uma forma mais patológica, não de uma forma saudável, ela pode estagnar em um desses pontos. Por exemplo, se ela chegar na depressão, ela não conseguir sair desse estágio para até chegar na aceitação. Você misturou as duas coisas. Você está falando da aceitação da doença terminal. Isso, foi mal. Você voltou lá mesmo? Oi? Não, eu estava falando sobre misturando. outro livro. É desse. Eu só citei o nome errado, mas eu tô falando desse. Então tá, eu vou tentar entender o que você está perguntando. Se algumas pessoas não fazem elaboração do luto, não conseguem chegar à resolução, que é o passo final, e elas ficam estagnadas geralmente se estagna no segundo estágio, que é a preocupação com a pessoa que faleceu. E não vive. Fica sim, existem muitas pessoas que vivem desse jeito. Quando eu participei da UNIAT, que agora é UNIAP, a Universidade Aberta para Pessoa Idosa, a psicologia tinha uma oficina de falar de conflitos emocionais. E um dia a gente teve que falar de perda e luto, porque idosos sempre têm uma história como essa para enfrentar. E olha só que diferença, tinha duas mães que tinham perdido filhos. Uma tinha perdido um filho há 2 anos e ela já estava super resolvida, falava sem chorar, já tinha resolvido o mesmo luto. E tinha uma outra mãe que o filho ela perdeu há 9 anos atrás e ela ainda estava completamente chorando, parecendo que o filho morreu semana passada, sabe? Então a gente percebe sim que é um processo patológico, que a pessoa precisa de ajuda, porque essa depressão aí é aquele tipo de depressão que a gente conversou no capítulo anterior, que precisa de ajuda psiquiátrica. Ela precisa de ajuda médica, ajuda psicológica para vencer. Sozinha ela não vai conseguir vencer. Deu para entender? Respondi? Ok. Pessoal, eu tenho que desligar esse link e a gente volta logo em seguida, porque faltam poucos segundos para acabar aqui, tá bom?